Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de setembro de 2019. Desfile em Balneário Gaivota será na Terceira Avenida. A administração de Balneário Gaivota, por meio de Secretaria Municipal de Educação, organiza o desfile cívico para o próximo sábado, dia 07 de setembro, feriado nacional, a partir das 9 horas. O desfile acontecerá na Avenida Alvim Manuel Cardoso, Terceira Avenida, com a participação de escolas, instituições e demais entidades atuantes da comunidade local. A comunidade civil reúne-se nesse momento para rememorar esse dia, que é um fato histórico e importante para todos os brasileiros. Um dia de reafirmar a singularidade e o que nos identifica como nação, orgulho de ser brasileiro. O prefeito, Ronaldo Pereira da Silva, convida a população e visitantes a se fazerem presentes e prestigiar este momento, que também apresenta e valoriza trabalhos desenvolvidos na educação, social, cultura e outros setores do município. Como bons cidadãos que somos, não podemos jamais deixar de representar e celebrar nossas riquezas naturais, nosso patrimônio histórico, nossa cultura e, o mais importante, o nosso povo. Diante de tantos desafios e contrariedades enfrentadas atualmente no Brasil, precisamos desenvolver a habilidade de reciclar pensamentos e atitudes, pois assim teremos um mundo com melhores condições, mais justo e humano para todos, descreve a secretária de Educação, Esadir Gomes Machado. Hermínio C. de Miranda, em seu livro Reencarnação e Mortalidade, no capítulo 1º intitulado Arquivos Psíquicos da Independência do Brasil, resume e comenta parte do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chegou, afinal, o momento em que a terra brasileira deveria adquirir maioridade política. O país estava maduro e a opressão se tornara insuportável. Era grande a miséria do povo, esmagado ao peso de impostos desumanos, numa terra em que tanta riqueza podia dar para todos. A fim de lançar a primeira e trágica semente, a ser regada com sangue e lágrimas muitas, é convocado o espírito valoroso de um antigo inquisidor arrependido e desejoso de resgatar suas faltas. Esse homem foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, líder de um grupo de intelectuais que, reunidos em Vila Rica, atual Ouro Preto, sonharam com a libertação do Brasil, não apenas dos laços políticos que o prendiam à corte portuguesa, mas de suas dores e angústias, da sua pobreza no meio da opulência, da tristeza de seu povo na imensa paisagem de belezas indescritíveis. O movimento aparentemente fracassou, com a liquidação dos sonhadores pela denúncia de Silvério dos Reis. Tiradentes, enforcado e esquartejado, regressou à pátria espiritual redimido, não antes de passar pela minuciosa devassa inquisitorial que em tempos passados ele dirigia, sentado na cadeira imponente de inquisidor. Ismael recebe-o de braços abertos, declarando que ele acabara de redimir suas antigas faltas e que passaria a ser um símbolo para a posteridade, com o seu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio, diz-lhe Ismael, surges para espargir bênção sobre a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro. É por isso que vimos nos cartazes comemorativos do sesquicentenário da independência a frase que a intuição ditou: tudo começou com ele, e continua com ele, poderíamos acrescentar. Para o crescimento da jovem nação, tudo é aproveitado sabiamente pelo atento mundo espiritual. Quando Napoleão invade Portugal, por intermédio de Junot de João VI traz, na fuga para o Brasil, preciosos impulsos políticos, culturais e econômicos. Ainda na Bahia, abre os portos brasileiros ao comércio mundial.
no Rio. Mais tarde, fundaria a Escola de Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil. Organizam-se instituições que se tornariam respeitáveis e tradicionais, como a Academia de Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real. Com D. João veio também a imprensa e, portanto, o livro Terreno Fértil onde tanta sementeira é realizada. Até mesmo esboços de indústrias, hoje poderosas, como a siderurgia, surgiram naqueles recuados tempos. Mas, D. João VI tinha de retornar à Europa, porque assim exigia a inquietação dos seus súditos portugueses. E voltou, embora muito a contragosto. Deixou seu filho Pedro no Brasil para viver missão histórica das mais importantes, que a sua acuidade política pressentiu claramente. Chegou mesmo a aconselhar ao filho que, se surgisse, como esperava, qualquer movimento separatista, ele, Pedro, tomasse logo a coroa para si, evitando que o país caísse em mãos de aventureiros. Os trabalhadores invisíveis reconhecem as fraquezas do jovem regente, mas se utilizam prudentemente do lado positivo de sua personalidade ainda imatura. Para contrabalançar muitas de suas imprudências, está ao lado do príncipe a figura serena de Leopoldina, a quem o autor espiritual do livro dedica as expressões de maior carinho e grande admiração, dado que foi trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível, para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e dos seus mensageiros. Somente o seu coração doce e submisso, prossegue Humberto, poderia suportar resignadamente as estranhices do esposo, em um dos períodos mais delicados da sua vida, sem provocar escândalos que acarretariam atraso na marcha dos acontecimentos previstos. O texto evidencia que Leopoldina foi o poder moderador, arauto do mundo espiritual junto ao príncipe. Amou o Brasil à primeira vista, e a história registra, fielmente, o seu admirável trabalho em favor da independência. Dá testemunho disso o grande José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca. O momento era de extrema tensão e fortes paixões estavam desatadas. Para as tropas portuguesas aqui residentes, aqueles que a história consagrou como heróis da independência eram simples rebeldes, inclusive o senhor regente. No mundo invisível, Tiradentes trabalha ativamente. A certa altura, consulta Ismael sobre se não teria chegado o momento decisivo. Sentia que era preciso aproveitar a exaltação patriótica dos ânimos. As possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho, diz ele. Ismael aconselha prudência e moderação, assegurando, não obstante, que a libertação do Brasil não vinha longe. Ele achava que era preciso difundir a educação individual e coletiva, dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. Além do mais, era preciso servir-se da autoridade do príncipe, elemento de que dispunha o mundo espiritual. Para isso, Pedro seria envolvido nas claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos suas noites de sonhos de amor à liberdade, desenvolvendo ali no espírito as noções da solidariedade humana. A independência tinha que ser obtida sem sangue. A 9 de janeiro, já no ano da emancipação, Pedro, diante da massa de povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho, recordando-lhe, simultaneamente, as palavras do pai no instante das despedidas. Foi assim o dia do fico. Houve depois um momento de extrema tensão, a 11 de janeiro, quando as tropas fiéis à corte portuguesa passaram a considerar o próprio Pedro como rebelde, desobediente à ordem de regressar à Europa. O povo brasileiro juntou-se aos soldados que apoiavam Pedro, dispostos a enfrentar os portugueses no campo de Santana.
A aflição é grande no mundo espiritual. Ismael mais uma vez interfere. Sem um tiro, o chefe português obedeceu, com humildade, à intimação do príncipe D. Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando-se com as suas tropas para outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com elas para Lisboa. Há lutas, porém, inevitáveis, na Bahia. Num desses episódios dolorosos, sacrificou-se a valorosa e querida Joana Angélica, que hoje, do mundo espiritual, derrama sobre todos nós a ternura do seu coração afetuoso em mensagens repassadas de amor ao Mestre. Nesse ínterim, o centro nevrálgico do movimento desloca-se para São Paulo, onde também se reúnem os trabalhadores invisíveis, no Colégio de Piratininga, sob a direção de Ismael. Ultimavam-se as providências para formalizar a separação. Entende Ismael que a independência do Brasil já se encontrava definitivamente proclamada, e que desde 1808 ninguém lhe podia negar ou retirar essa liberdade. Mas eram precisos um gesto histórico e uma data. Tiradentes é mais uma vez chamado à ação direta, com a incumbência de acompanhar D. Pedro no seu regresso ao Rio. De São Paulo deveria partir o brado libertador. O grito da emancipação, diz Ismael, partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. Em seguida, a vasta assembleia espiritual entra em prece pelo bem do Brasil. Tiradentes segue atentamente a figura do príncipe, até o ponto em que ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível, que velava pela grandeza da pátria. Eis porque prossegue Humberto 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial que considerava a independência já realizada nas proclamações de 1 de agosto de 1822, passou a memória da nacionalidade inteira como o dia da pátria e data inesquecível da sua liberdade. Esse fato, despercebido da maioria dos estudiosos, representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. Era, pois, o toque pessoal de Tiradentes na formalização da independência do Brasil. A proclamação, no entanto, era apenas o começo da obra gigantesca que se impunha aos seres encarnados e desencarnados incumbidos da formação da nacionalidade brasileira. Era preciso, agora, consolidar a obra, dar uma estrutura política ao país, contornar as tendências separativistas, estabelecer relações internacionais, criar, enfim, as bases da jovem nação. Foi inestimável, nesse momento, a experiência e a clarividência do velho Andrada. Ele também voltaria em outra vida, como Rui Barbosa, para consolidar a República, como consolidara o Império. As paixões, porém, estavam exaltadas e curto seria o reinado de D. Pedro I, que continuava a experimentar as pressões da corte portuguesa. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.